3, os versículos do 1 ao 9. Em reverência ao Santo Evangelho, eu convido aqueles que podem a se colocarem de pé. Eu passo a ler. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites e Lisônias, tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região, nas mediações do Rio Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Todos os vales serão aterrados e todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados e as estradas irregulares serão aplanadas. E toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento. E não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão. Porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que a palavra de Deus possa nos conduzir ao desejo do seu coração. Amém. A comunidade pode tomar seus lugares. Preparar o caminho para o Senhor. Vocês, em algum momento da vida, já passaram pela experiência de ter que preparar o caminho para a chegada ou para a partida de alguém? Para a chegada é uma alegria, né? Mas quando precisamos preparar corações para a partida, nem sempre é fácil. Como é difícil. Porque as nossas emoções também estão ali naquele momento. E nem sempre a gente consegue preparar bem o caminho. Há situações em que, ao saber algumas notícias, as pessoas desmaiam, né? Passam mal. E eu fico pensando nessa nossa missão, nessa missão que foi dada ao profeta Isaías, nessa missão que foi dada a tantos outros profetas, a João Batista, como sendo o último dos profetas. Quantas vezes nós recebemos missão e não conseguimos desenvolvê-las bem? Quantas vezes nós recebemos missões que são difíceis, que parecem até impossíveis aos nossos olhos? E parece que não é diferente com essa missão dada por Deus, hoje a nós, preparar o caminho. Era muito comum por ocasião da Páscoa e de outras festas importantes, reformar ou melhorar as estradas que davam acesso a Jerusalém, com o intuito de acolher as autoridades e os peregrinos que se dirigiam à cidade para as festividades. Tal qual acontece em nossa cidade, eu acredito que em todas as cidades, em tempo de eleição. As ruas são pintadas, os buracos são arrumados, Outro dia eu até comentei com o Fábio, todo ano tinha que ter eleição. Daí a gente iria viver um tempo bem diferente do que vivemos. Então, inserido neste contexto, Lucas usa aquele momento para mostrar
a importante missão de João Batista: preparar os caminhos para o primeiro advento, para a chegada de Jesus. O Evangelho nos mostra João, um dos grandes profetas bíblicos, cumprindo plenamente o que Isaías profetizou. Eis que envio o meu mensageiro à tua direita, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. É conhecido por todos nós que João era um homem muito simples. João era um homem humilde, pobre, desprendido de tudo. João era profeta nas palavras e no modo de ser, no vestir e no alimentar-se. Sua pregação e vida eram ao mesmo tempo denúncia de tudo que estava acontecendo de errado na sociedade. E ele desejava também que as pessoas elas se preparassem então para acolher o reino de Deus, cujo Messias com sua vinda iria trazer. João Batista tem muito a nos ensinar, muito mesmo. Um homem simples, desprendido de tudo, um homem que não queria agradar. A sua pregação não era para agradar as pessoas. A sua pregação era de acordo com o Evangelho. Está errado? Está errado. Independente da classe social. E isso mais tarde lhe ocasionou um grande problema, né? Por quê? Porque as pessoas não gostam de ouvir a verdade. Às vezes a gente diz umas verdades, as pessoas não gostam de ouvir. A nossa verdade, ela não é uma boa verdade, de fato. Mas a verdade do Evangelho é uma boa verdade. João não estava acusando, João não queria envergonhar as pessoas. Muito pelo contrário. A verdade do Evangelho nos chama ao arrependimento, a uma mudança de vida. E era isso que João estava fazendo. Ele dizia para as pessoas: olha só, arrependam-se, né? Vivam de forma diferente, porque Jesus está voltando. E Ele não deseja nos encontrar da forma que nós estamos. É como a nossa casa, quando nós vamos receber uma visita, né? Nós queremos apresentar ela de forma limpa, com que as pessoas se sintam bem. E não pode ser diferente com Jesus. Aqui é a casa dele. Aqui é o templo que ele habita. Se esse templo está sujo, certamente irá entristecê-lo, né? Então, nesse sentido, a jornada de João não foi uma jornada fácil. Foi uma missão longa, exaustiva e cara. Uma missão cara. Para João, custou-lhe a vida. E deve ser por isso que muitas pessoas desanimam de algumas missões que são confiadas a elas. E apresentam-se diante de Deus, muitas vezes, com obras inacabadas. Esse não é o desejo de Deus para nós. Primeiro porque a missão não é nossa, é dele. Então ele capacita, ele dá força, ele dá o entendimento para quem ele está confiando essa missão. Mas mesmo assim, muitas vezes a gente não cumpre aquilo, né, que a gente se coloca à disposição. Talvez, se o caminho com necessidades de preparação fosse uma estrada emburacada, fosse uma rua que tivesse feia, ou uma mata fechada, né, que a gente tivesse que abrir, seria mais fácil.
Mas preparar o caminho é uma metáfora bíblica que convida a conversão do coração. O coração enganoso, egocêntrico, o coração invejoso, maldoso. Sobre ele, o profeta Jeremias escreve: o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa, e ele é extremamente perverso. Moisés, lembra de Moisés? O homem mais paciente do mundo. Não é Jó não, tá? Biblicamente falando é Moisés. Né? Moisés, o homem mais paciente do mundo. Ele também recebeu uma importante missão de Deus. Vocês lembram qual foi? Conduzir, conduzir o povo de Israel à terra prometida. Percebam que nos dois casos, tanto João Batista quanto Moisés, a missão é trabalhar com pessoas. Quem aqui trabalha com pessoas? Não, é que tem uns que a profissão é com os bichinhos ali. Convive, né? Convive com as pessoas. Mas lida muito mais com a natureza, com os animais, do que, né, com o convívio. Isso, né? Então, mas tem gente que é diretamente o dia todo, convive somente, lida, né? Trabalha com pessoas. As professoras. Desculpa? As professoras. Sim, as professoras, né? O pessoal dos hospitais. Hospitais, né? Tem muitas profissões, né, que trabalham diretamente, né, com pessoas. Então, Moisés, João, né, trabalhavam, lidavam com pessoas, e quem trabalha com pessoas sabe que é uma missão difícil, porque a gente agrada um e ao mesmo tempo desagrada a 100, né? Então, como é difícil lidar com pessoas. A pregação de João era exaltada por um monte, mas tinha outras pessoas que não gostavam, né? Que diziam assim: ele está falando isso daí para mim, ele quer me ver mal, né? A mesma coisa Moisés conduzindo aquele povo todo. E daí Deus faz uma coisa boa, sempre fazendo coisas boas, né? E as pessoas sempre insatisfeitas, sempre reclamando, né? E Moisés lá: oh Deus, tenha misericórdia, né? Se fosse naquela época um João da vida ou um Tiago, já no fogo logo, Deus, esse povo, deixa que só eu entre na terra prometida, né? Então, às vezes, a gente também não tem tanta paciência. Não foi o caso de Moisés. Não foi o caso de João Batista. Talvez seja o meu e o teu caso. Né? Então, às vezes a gente de fato não tem tanta paciência. Mas a missão de João teve êxito. A missão de Moisés também teve êxito. Né? Então, ambos receberam missão de Deus. Um conduziu o povo de Israel à terra prometida, né, que foi o caso de Moisés. Moisés também, em muitos momentos, precisou chamar o povo ao arrependimento, tal qual João, né? Nessa jornada, ele se deparou com grandes desafios. Foram 40 anos de muitas adversidades e muita dureza de coração. As pessoas ouviam, mas a semente nem sempre frutificava. Logo eles voltavam a praticar os mesmos erros, adorar falsos deuses. Ao longo dessa missão, muita coisa aborreceu o coração de Moisés. E no fim, o fim é triste. Nem Moisés entrou na terra prometida. Tanto João como Moisés, em diferentes momentos da história, eles prepararam o caminho para a novidade que Deus tinha para o povo.
A terra prometida era algo novo, né? Eles estavam saindo da escravidão do Egito e indo para a terra prometida. E João estava preparando o povo para algo novo. Eles estavam deixando de ser escravos também, para viver em liberdade a partir desse Deus que liberta, desse Deus que traz para nós algo que ninguém mais poderia trazer ou oferecer. O caminho do deserto, ele tem significado histórico, importante para o povo de Deus. Não só lembra a caminhada do povo em busca de vida e liberdade, longe da opressão do Egito, mas também aparece como um lugar propício para a pessoa abrir-se a Deus, a fim de escutá-lo e começar um caminho novo, um caminho de conversão. A metáfora do caminho é este convite, quer ser este convite à conversão. Um coração convertido e aberto para acolher a novidade do reino de Deus. É espaço onde Jesus pode estabelecer a sua morada. Os discípulos de Jesus são convocados para ser o caminho da nova humanidade, que busca viver segundo a vontade de Deus. O Evangelho de hoje, o tempo de Advento, incentivam-nos a permitir que Jesus elimine do nosso meio o orgulho, o egocentrismo, a arrogância, a injustiça, a intolerância. Tudo isso precisa ser removido dos nossos corações. E somente em Jesus isto é possível. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram novas. Eis que surgiram novas. Em Cristo nós não podemos permanecer como éramos antes. Ou estamos enganando-nos a nós mesmos. Onde Jesus habita, a limpeza, a purificação. Lembra que o profeta Malaquias disse? Que ele purifica. Onde Jesus habita, coisas novas, grandiosas acontecem. E de igual forma, Deus nos dá a missão de preparar o caminho para o segundo advento. Assim como João gritou, chamou o povo à conversão, chamou o povo a despertar daquela sonolência, da acomodação, dos prazeres deste mundo e fazê-los acolher a boa notícia da chegada de alguém importante, Ele chama-nos a despertar, a nos arrependermos, despertar para as coisas de Deus enquanto há tempo. Nós hoje também somos a voz profética dessa geração, porque quando nós despertamos para as coisas de Deus, nós compreendemos o ID de Jesus e nós pregamos para que as pessoas também possam serem convertidas pelo Espírito Santo e viver em novidade de vida. Deus nos chama a preparar o caminho para a sua chegada. Deus nos chama a gritar contra essa sociedade insensível ao desamparo dos injustiçados. Nos chama a fazer como João e tantos outros profetas fizeram. Deus nos chama a viver em novidade de vida. João compreendeu a sua missão. A sua pregação não era da boca para fora. Ele vivia o que ele pregava. Que o Advento seja este tempo de preparação para nós. Esse tempo de entrega.
Esse tempo de viver a novidade que Deus quer para nós, o seu povo. Pois perto está o Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que o Espírito Santo possa sempre de novo ter misericórdia das nossas vidas. Falar aos nossos corações e apontar aquilo que tem nos impedido de viver em santidade. Aquele pecadinho de estimação, aquela arrogância, aquela forma de agir quando alguma coisa acontece. Que Deus nos converta para Ele, que Deus nos salve de nós, deste mundo caído. Amém.